dia, graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria quando nós estamos aqui mais uma vez, dando o estudo da EBD. É uma alegria que Deus nos proporciona nessa manhã. Nós estamos aqui, meio friozinho, né? De manhã cedo. E Deus nos despertou com esse friozinho. Mas é uma alegria nós estarmos aqui. A nossa lição de hoje, tá? A lição, ela vai falar sobre a mulher samaritana, tá? É um texto muito extenso, é um texto muito extenso de João capítulo 4, verso 1 a 42. Jesus se revela ao samaritano. Mas vamos ler João capítulo 4, verso 1 a 42. João capítulo 4, verso 1 a 42. Jesus e a mulher samaritana. Verso 1. E quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galileia. Era necessário que passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e deu seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, após cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar de comer. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede água a mim, e eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, e tu dirias, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e dele bebeu os seus filhos e seus gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela fonte de água e salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber água, para que não mais tenha sede e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde importa adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorarei e não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Porém, a hora vem
E agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai busca a tais e a mim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoram ou adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se em que falasse com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe aqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entraram os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele disse: Uma comida tenho para comer, e vós não sabeis. E os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguma de comer? Jesus lhe disse: A minha comida consiste em fazer vontade daquele que me enviou e cumprir as suas obras. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra que são branca para a ceifa, e que a ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa onde vós não trabalhaste. Outros trabalharão e vós entraste no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou dizendo: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nos cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pai querido, a tua palavra está aberta, nós lemos, ó Pai. Agora te pedimos, ó Pai, que através do teu Espírito Santo possa estar nos usando, Pai, segundo a tua palavra. Eu coloco mais uma vez a tua palavra em meus lábios, ó Pai, unja, para que eu possa transmitir, ó Pai, a tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma EBD onde nós podemos participar. Nós falamos sobre, a nossa lição de hoje vai falar sobre a mulher samaritana. E o texto que nós vamos ler, que a nossa revista nos traz, fala: Jesus se revela ao samaritano. Um pano de fundo que nós temos a respeito do samaritano, nós sabemos que o samaritano morava na Palestina. Eu fiz um apanhado aqui, que fala que a Palestina, nos tempos do Senhor Jesus, estava dividido em 3 províncias.
Galiléia ao norte, Judéia ao sul e Samaria entre as duas. Uma viagem da Judéia a Galiléia poderia durar 3 dias, tá? Se viajasse e passasse pela Samaria. Tá? Então, se a pessoa queria viajar da Judéia para a Galiléia, demorava 3 dias. Se passava por Samaria. Ou 6 dias, evitando a passagem pela Samaria e cruzasse o rio Jordão, seguindo pela margem oriental, cruzando novamente o rio ao norte de Samaria, chegando assim a Galiléia, devido à inimizade entre os judeus e os samaritanos. Muitos judeus usavam a rota mais longa para evitar a passagem pela Samaria. Olha, esse pano de fundo que fala aqui da Judéia e Samaria, Judéia, ele fala que Judéia ficava, tá? Judéia ficava ao norte. Judéia ficava ao sul, Samaria ao norte. É a mesma coisa se você ficar no Rio Grande do Sul e você morar em Rondônia. A viagem deles eles faziam a pé. Eles faziam a pé. Imagina, se passasse por Samaria, é 3 dias. Se desviasse de Samaria, era 6 dias. E na história conta que os judeus não se davam bem com o povo de Samaria. Porque você sabe, no livro de Reis, fala que o povo da Samaria foi construído como um povo juntamente com o povo babilônico. Babilônia, um povo que foi misturado entre... quando os assírios guerrearam Samaria, derrotaram toda Samaria, levaram o povo para a Babilônia, e lá houve uma mistura de pessoas, então aí surgiu Samaria. Daí Reis conta a história de Samaria, a questão dela. Então havia rixa entre judeus e Samaria, que você vai ver também no livro de Reis, que tinha um rei que brigou, e ele mesmo construiu uma igreja, e o povo de Samaria não misturava com o povo judeu. O judeu tinha uma igreja, Samaria tinha outra. E havia essa rixa. Então, por isso que o povo judeu não passava por Samaria para ir até a Judéia. Eles tinham que fazer um desvio. Vamos supor, igual nós moramos aqui em Anastácio, e nós queremos ir para Leão Verde. Vamos pegar o exemplo que aqui da onde seria a Samaria. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos pegar a BR-262 aqui, seguir até lá perto da entrada para Doze Irmãos do Buriti, pegar a entrada de Camisão, entrar naquela entrada e sair lá por trás aqui da ONU e ir para Leão Verde. Assim era os judeus que faziam. Mas a palavra de Deus, quando o texto fala que Jesus se revela aos samaritanos. Mas como que se deu essa revelação de Jesus para o samaritano? Aí você vê, nós vamos ver que começa com quem? Jesus começa se revelando a quem? Tá? Jesus começa se revelando ali no verso 5, no verso 6. Primeira revelação que nós encontramos aqui, Jesus precisava passar por Samaria. Jesus precisava passar por Samaria. Por quê? Lucas fala que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, por quê? Tá? Jesus se revela. O primeiro ponto que da revista nós fala, Jesus precisava passar por Samaria. Verso 1 a 6 diz assim, verso 1 a 6.
no capítulo 4. Quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Jesus tinha que passar por Samaria, tá? Aquilo que eu falei, Jesus veio para salvar o que havia perdido. E João é muito enfático quando João prega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está na nossa lição. Ele pega o texto de João 3,16. Jesus, tá? Ele também fala que por que foi necessário Jesus passar por Samaria? Porque ele viu a necessidade daquele povo que necessitava do Senhor Jesus. Aquele povo precisava receber, aquele povo precisava conhecer quem era Jesus. Você vai ver mais adiante que aquele povo estava cedendo da palavra de Deus. Então, por isso que Jesus quebra essa barreira. Ele quebra essa barreira que os judeus não tinham na sua mente que eles deveriam passar. Mas Jesus passa por Samaria. Ele veio para o que eram os seus, tá? No verso 42 de João mesmo, no verso 42, tá? Ele fala que ele reúne em seu corpo de Deus. Ele reúne o povo. Lembra bem que eu falei que esse povo era um povo disperso? Esse povo foi levado pela Síria para a Babilônia como refém. E lá nessa andança começou a misturar o samaritano e os babilônicos, e surgiu essa nação de Samaria. Começou a surgir o samaritano, uma mistura, e tinha muitos pagãos. Então, a necessidade de Jesus se revelar a esse povo é que eles precisavam do Senhor Jesus. Eles precisavam de aceitar o Senhor Jesus. Tá? A passagem de Jesus por Samaria foi uma etapa essencial para que ele pudesse revelar a ele. Jesus só pode se revelar onde ele está presente. Então, primeiro ponto, Jesus precisava passar por Samaria, porque aquele povo precisava conhecer o Senhor Jesus. Segundo, como é que Jesus se revela? Como é que Jesus se revela ao samaritano? Como é que Jesus se revela ao samaritano? Jesus se revela a uma mulher samaritana, versos 7 a 26. Versos 7 ao 26. Veio, pois, uma mulher de Samaria a tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar-lhes de comer. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu-lhe pedir e daria água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva?
És tu maior que nosso pai Jacó, que deu ao poço? Ele mesmo dele bebeu aos seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-lo. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseste que em Jerusalém é o lugar onde importa adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, cremos que é hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis e não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dom de Deus. Porém, a hora vem e a hora é quando os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca os tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que falasse com uma mulher. Todavia lhe disse: Que perguntas? Ou que falas? Veja bem, no segundo ponto, Jesus se revela à mulher samaritana. Jesus se revela à mulher. Como é que Jesus se revela a essa mulher? Jesus se revela a ela como dizendo que ele é o quê? Que ele é o Filho de Deus. É interessante quando ela começa a falar do poço, né? Fala que os filhos, aquele poço que ele recebeu são dos filhos de Jacó. Jacó deu de beber para seus filhos, Jacó deu de beber para seus gados. E agora vem sendo o Senhor Jesus judeu, e vem e pede água para ela. E ela fala que como ele sendo judeu pede, e como ele pode dar água para ela se o poço é fundo. E Jesus começa a revelar a ela que ele é o quê? No verso 26, Jesus começa a revelar à mulher. No verso 26, Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Vamos pegar o 25, antecedente. A mulher disse-lhe: Eu sei que é Messias. Mais uma vez, a mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Jesus se revela à mulher samaritana. Veja bem que no segundo ponto, quando ele começa a se revelar, você lembra que ela começa a duvidar de Jesus, né? Quando Jesus faz a pergunta para ela: vai e chama o teu marido. Jesus, logo Jesus responde novamente, ela responde, né? Aqui não tinha marido, mas Jesus falou: não dissesse bem, não tem marido. Esse que você vive agora tem, tiver 5 maridos. E ela já começou a acreditar que Jesus era o Messias. No 26, eu sou o que falo contigo. Jesus revela para ela
Eu sou o que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que dá a água viva para você. Eu sou aquele que tem a água da vida. Se você beber águas vivas fluirão, tá, do teu interior. Então a mulher começa a entender que Jesus é a fonte de água viva, tá? E Jesus disse: Eu sou o que falo contigo. Ela falou que viria o Messias. O Messias viria, como até hoje, né? Ainda o povo judeu ainda espera o Messias. E graças a Deus que Jesus veio se revelando. Jesus veio se revelando para esse povo. Veja bem que no primeiro ponto Jesus se revelou que Jesus precisava passar por Samaria. Ele tinha que quebrar aquele gelo daquele povo. Ele tinha que ensinar ao povo que aquele povo também precisava dele, precisava de salvação. E João é muito enfático quando ele começa a falar em João 3,16 que ele amou o mundo, ele amou o samaritano. E no segundo ponto fala que Jesus se revela à mulher samaritana. Ele fala: eu sou o quê? Eu sou o que dou água viva para você. Se você beber dessa água, rios hão de fluir do teu interior. No terceiro ponto que nós vamos ver aqui, ele fala que Jesus revela através do testemunho da mulher samaritana. Lembra bem, depois que Jesus começou a falar, começou a contar a história da mulher samaritana, o que acontece? Ela rapidamente deixa tudo ali e volta para Samaria. E ali em Samaria ela começa a contar que ela encontrou o homem que falou tudo a respeito dela. Ela contou para aquele povo que o que Jesus falou tudo a respeito dela. Verso 28 a 30 diz assim, 28 a 30, vós mesmos me sois testemunhas que dizes, eu não sou, tá? Olha aí, ó, 28, vós mesmo me sois testemunha que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo e o esposo que ele assiste e ouve, alegra-se então muito a voz do esposo. Assim, pois já o meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Eu estou lendo, então, eu estou achando estranho porque não é o texto. 28 diz assim, deixou 28, agora sim, agora está certo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse, aquele homem, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Terceiro ponto, Jesus se revela através do testemunho da mulher. Tá? A revista fala assim, impressionada com a revelação de Cristo, a mulher não hesitou, deixou o seu cântaro de água a fim de anunciar sobre o Cristo na cidade, tá? Lembra bem daquilo que eu falei rapidamente no ponto 2, quando Jesus começa a contar toda a sua história, ela ficou tão empolgada, talvez que até esqueceu da sua água.
Ela deixou a sua vasilha aqui e saiu correndo até a cidade. Ela deixou o seu cântaro no poço e saiu correndo. O que ela fez? Depois que Jesus se revelou a ela, ela foi até a cidade e dar o testemunho de Jesus. Ela foi até a cidade e dar o testemunho de Jesus. E lá, ela começou a contar a respeito de Jesus. Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa lição vem nos ensinar os passos de Jesus, os passos que muitas vezes nós precisamos fazer, os passos que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes tem tantas pessoas em nossas frentes. Muitas vezes nós vemos pessoas na nossa frente, muitas vezes nós cortamos, né? Nós desviamos da pessoa. Quantas Samaria talvez apareça na sua frente, né? Porque você vê, você corre. E veja bem que Jesus precisava se revelar para aquele povo. Jesus se revelou, tá? Ali para aquele povo de Samaria. Jesus se revelou para aquela mulher. E agora, depois de Jesus revelar para aquela mulher, ela volta até a cidade, feliz da vida. Feliz, porque ela no seu coração encontrou o Senhor Jesus e queria que as pessoas encontrassem também o Senhor Jesus. Então ela foi à cidade e começou a contar, revelar a respeito de Jesus, tá? E Jesus falou para ela que ele é a fonte de água viva. Tá? Então nós vemos a revelação de Jesus se deu. Jesus se revelou para aquela cidade pelo povo. Jesus se revelou para a mulher. Depois que Jesus se revelou para a mulher foi revelar Jesus ali na cidade pelo seu testemunho. E agora o número 4. Jesus se revela pessoalmente ao samaritano. Agora Jesus se expôs a sua vida para o samaritano. Verso 39 a 42 diz assim, versos 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, dizendo: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse com ele, e ele ficou ali. Jesus se revela pessoalmente ao samaritano. Jesus revelou, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Depois que Jesus falou com a mulher, depois que a mulher foi falar com o povo, e depois que Jesus começou a falar da sua palavra para aquele povo samaritano, agora que ele revelou pessoalmente para o samaritano. E muitas vezes, meus irmãos, nessa lição, nós devemos olhar, nós devemos apresentar o Senhor Jesus, seguir os passos que ele fez. Primeiro passo da dificuldade que o povo tinha. A primeira dificuldade que o povo tinha é passar por Samaria. Aquele povo necessitava de Jesus. Encontrou uma pessoa
e deu o seu testemunho para aquela mulher. Depois de ele dar o seu testemunho para a mulher foi à cidade e falou o que aconteceu com ela. E lá na cidade ela acha as pessoas e voltam a ter com o Senhor Jesus. Depois daquelas pessoas ter com o Senhor Jesus, aquelas pessoas voltam e convidam Jesus para ficar novamente com ele. Essa lição de hoje é muito importante para nossas vidas. É muito importante para nossas vidas. E na conclusão da revista diz assim: assim findamos a lição. Podemos aprender a grandeza da revelação e da graça de Jesus no meio de um povo inimigo. Assim, se pode concluir que a graça e a verdade só vêm por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 17. E somente por ele pode trazer as pessoas à comunhão com Deus. 14:6. O nosso Pai Celeste não faz distinção de pessoas. A humanidade descendente de Adão e Eva, e ele quer que todos se salvem, mas respeite a decisão pessoal de cada um. Então, meus amados, fica a lição dessa mulher samaritana para nós, tá? Que a salvação, ela depende da pessoa. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós encontramos samaritano à nossa frente e muitas vezes nós desviamos. Pegue essa lição para a sua vida, assim como durante a semana eu pude estar analisando que quantas e quantas eu tiro lição para a minha vida, né? Que quantas e quantas vezes Deus nos oportuniza de falar com alguém e muitas vezes nós não falamos. Então fica essa lição para nós, que Deus, ele se revela. Lembra bem que o título da nossa lição: Jesus se revela ao samaritano. Ele se revela ao samaritano. E que Deus possa nos abençoar neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor. Agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aprendendo juntamente com os irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seria muito bom se a gente fizesse a forma de estudo mesmo, né? Para que a gente possa aprender juntamente, né? Discutir, falar, aonde nós temos a nossa sala, onde nós discutimos o assunto, falamos, tiramos dúvidas, e aqui não dá, né? Porque é um programa ao vivo e não dá para o irmão participar, mas é uma alegria quando Deus nos oportuniza de mais uma vez estar falando com você. E que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês, em nome de Jesus. Amém.